Oi, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Como é que vão? Beleza? E aí, pessoal, bora começar? Vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa que vocês gostariam de discutir ah, da última aula? Beleza, então bora lá, vamos testar aí. Então, a gente estava falando, né, do formalismo de forças conservativas em 3D, né? Vou colocar assim, formalismo vetorial para forças conservativas. Então, o que a gente tinha visto na última aula é que a força era conservativa quando ela podia ser escrita, né? Então, era força em função do vetor R, ela podia ser escrita como sendo menos o gradiente de U, ou seja, menos del U del X na direção I, menos del U del Y na direção J, menos del U del Z na direção K. Então, esse daqui já introduziu essa ideia para a gente do gradiente de uma função, né? U de R, ou U de x, y, z, né? É a energia potencial. Tá? Então, eu acho que essa aula, a aula anterior e essa agora, elas vão ser muito úteis no sentido que a gente vai introduzir alguns conceitos matemáticos novos e ideias mais sofisticadas, como, por exemplo, essa ideia de gradiente, que é uma coisa super importante, que aparece em todos os ramos da matemática e ciência, assim por diante. E isso aqui vai servir, então, como uma primeira passagem, né, por esses conceitos. Muito do que a gente vai discutir aqui, vocês vão treinar um pouco na lista, mas não vão treinar muito, né? No fundo, são conceitos que vocês vão ver em muito mais detalhe mais para frente, nos cursos de cálculo 2, cálculo 3, também no curso de física 3 aparece muito esse tipo de ideia e assim por diante. Então, é interessante ver essas aulas como uma primeira passada nesse tipo de conceito, tá? Porque como eles são importantes, é bom ir e voltar algumas vezes neles para ver se a gente realmente consegue entender. Tá? Ok, e além disso, eu só queria introduzir para vocês uma nomenclatura que eu acabei esquecendo de introduzir na última aula, tá? Que é a noção de campo. Tá? Então, em física, campo, a gente usa essa palavra campo para descrever qualquer função que varia no espaço. Função que varia no espaço. Varia no espaço. Então, por exemplo, a temperatura é um campo, né? Porque a temperatura, num certo ponto do espaço, se eu andar um pouco para a esquerda, para cima, para baixo, a temperatura pode mudar, né? Temperatura em cada posição do espaço está mudando. Então, a gente fala que a temperatura é um campo. Tá? E a gente vê que tem diferentes tipos de campos, né? Então, por exemplo, U seria um exemplo de um campo escalar. Um campo escalar, ele é um campo que depende do espaço, então ele depende, né, por ser um campo, ele depende de x, y, z, mas em cada ponto x, y, z, você associa a ele um único número, u. Né? Então ele é escalar por causa disso. Para cada posição do espaço tem um número associado. A temperatura também é um campo escalar, né? Porque em cada ponto do espaço você está associando um único número. Por outro lado, F é o que a gente chama de um campo vetorial. Campo vetorial. Porque em cada ponto do espaço, eu tenho um vetor associado àquele ponto. Então, imagina, por exemplo, que você é um astronauta andando aqui pelo cosmos, sei lá, e passando por planetas e etc. Em cada ponto que você está do espaço, você vai ter uma força, por exemplo, atrativa com relação a um certo planeta que é diferente. Em cada ponto do espaço tem uma flechinha te dizendo para que direção a força está apontando. Tá?
Então, a gente usa nesse tipo de problema, quando a gente está discutindo né, situações como essa daqui, a gente usa muitas vezes o termo assim, um campo de força. O que é um campo de força? Um campo de força é essa ideia de que a força varia no espaço, né? Então, você tem uma partícula que está andando por aí, em diferentes pontos do espaço, ela está sujeita a diferentes forças, né? É um pouco diferente, assim, é um pouco estranho comparar isso com o que, por exemplo, um bloquinho em cima de um plano inclinado, né? Quando a gente pensa num bloquinho plano inclinado, a gente não pensa tanto em termos de campos de força, mas também dá para pensar, ou seja, você pode pensar que em cada ponto do espaço, o bloco, ou seja, se eu viesse com a minha mão aqui e fosse mudando esse bloquinho para diferentes regiões do espaço, em diferentes pontos ele ia sentir diferentes forças. Por exemplo, se ele estivesse em contato, ele ia sentir normal. Se eu tirar ele de contato, eles não sentem mais as normais, e assim por diante. Perfeito, João. Campos elétricos e magnéticos são campos vetoriais. Boa, vamos até escrever isso daqui, né? Outros exemplos é o campo elétrico e magnético também. A gente fala que o elétrico é o B, e o elétrico é o E, e o magnético é o B. Então, são outros exemplos de campos vetoriais. Em cada ponto do espaço, tem um campo apontando naquela região. Então, essa ideia de campo ela já é uma ideia bem mais sofisticada. Newton não pensava muito dessa forma, tá? Ela é uma ideia que surgiu principalmente com o eletromagnetismo mesmo, com campos elétricos e magnéticos, mas que é uma ideia muito sofisticada, digamos assim, porque você está imaginando que ao longo de todo o espaço permeia esse campo de força, né? Então, a gravidade é um bom exemplo. Em cada ponto do espaço tem permeando ali alguma interação que gera essa atração gravitacional. Então, esse é meio o espírito que a gente está tendo quando a gente escreve um F de R, né? Se escreve assim, F de R, a gente está pensando nesse campo de força, né? Por exemplo, no caso gravitacional, ou naquele exemplo que eu dei dos íons aprisionados, e assim por diante. Na última aula, a gente viu também um teste para saber se uma força é conservativa. Então, a gente viu que se eu tenho uma força F de R, que né, tem as suas componentes, onde cada componente depende, por sua vez, de todas as coordenadas, né? Ou seja, cada componente x, y, z, por sua vez, pode depender de todas as coordenadas R. Então, a gente tinha visto que um teste era o seguinte, era eu testar as derivadas cruzadas dessas componentes aqui. Isso. X, Z com Z, X e Y, Z com Z, Y. A gente tinha visto que isso aqui era um teste que estava relacionado com o caráter da força vir de uma energia potencial, né? Então, tinha a ver com aquelas derivadas segundas da energia potencial. Tá? Então, o teste era saber se isso é verdade. O Heisen, ele me comentou ele me fez uma pergunta por e-mail que eu acho que é bem relevante e eu queria comentar aqui. Ele perguntou, tá, mas e a força de atrito, né? A força de atrito ou a resistência do ar também, como é que ela se encaixa nesse teste? Tá? Então, isso realmente é uma coisa que eu esqueci de falar. A força de atrito, ela é diferente porque ela não depende só da posição. A gente tinha falado que, no caso 1D, a força ela é conservativa quando ela depende da posição. Conservativa se depende apenas de x. Apenas de x. Se ela depender, por exemplo, da velocidade, que nem a força de atrito, aí ela não é conservativa, tá? Então, a força é conservativa quando ela depende só de x. O ponto é que em 3D, não basta só depender de R. Eu acho que esse é o ponto que eu esqueci de enfatizar na última aula. Não basta só depender de R. Né? Então, assim, você pode muito bem ter uma força em 3D que só depende da posição, depende de x, y, z, mas só isso não é suficiente para dizer que ela é conservativa. Esses exemplos, eu tenho que admitir, são raros, tá? Mas aparece esse tipo de força, às vezes, no caso de campos magnéticos e coisas assim, tem situações onde isso aparece.
Tá? São forças que dependem da posição, mas elas ainda assim não são conservativas porque elas não satisfazem esse tipo de teste. Tá? E a gente vai entender um pouco melhor as consequências disso, né? Ou seja, que tipos de consequências isso daqui tem. Porque, apesar desse tipo de situação não aparecer naturalmente, com muita frequência, a gente pode criar isso em laboratório. E quando a gente cria esse tipo de força em laboratório, empurrando bloquinhos, etc., a gente vai ver quais as consequências de uma força não ser conservativa. A gente vai falar isso até o fim da aula. Tá? Mas tudo bem, pessoal? Ok, então agora a gente vai falar do conceito de conservação de energia em 3D. Né? Então, a gente já falou de conservação de energia no caso unidimensional, e aqui a gente vê como é que é a extensão disso diretamente para 3D. Tá? Então, isso, de novo, é útil, porque tudo que a gente está fazendo aqui, a gente está meio que revisitando o que a gente viu 2 aulas atrás, quando a gente falou de conservação de energia, agora a gente está revisitando de uma forma mais sofisticada, né? Com mais rigor e mais geral, na verdade. Né? Ou seja, antes a gente estava pensando em sistemas unidimensionais, agora é 3D. Então, a conservação de energia é a energia total de um sistema, ela continua tendo a mesma forma, ela é E igual a cinética mais potencial, e isso daqui também é um meio de mv² mais U. Tá? Aqui o que aparece é U de R, então eu vou até colocar assim, U de XYZ. E o que é importante de nunca esquecer é que esse V que aparece aqui, né, V² aqui, é o módulo do vetor velocidade. Então, ele é Vx² mais Vy² mais Vz². Opa, tem alguém desenhando na minha tela aí? Como é que é essa história aí, gente? Por favor, não desenhe na tela. Ok. Bom, então, o que aparece aqui... Lucas, então, é possível. Eu poderia desabilitar, mas nunca desabilitei porque achei que nunca precisou. Por favor, não façam isso. Então, olha só. O que aparece aqui é o módulo da velocidade ao quadrado, tá? Então, a soma das 3 componentes, ok? Energia é sempre um escalar, tá? E o que aparece, a energia cinética, é sempre relacionada com o módulo do vetor velocidade ao quadrado. Por que energia é importante? Assim como no caso 1D, a gente tem o seguinte resultado. Se todas as forças são conservativas, a energia é preservada. Energia é preservada. Ou seja, dE dt igual a 0. Ela é uma constante do movimento. Ok? Então, vamos ver como é que a gente mostra isso daí agora, né? Então, vamos colocar aqui, demonstração. Então, vamos lá. Eu quero mostrar que o DDT desse cara aqui, eu vou escrever bem grande entre parênteses, 1/2 de m Vx² mais 1/2 de m Vy² mais 1/2 de m Vz² mais U de x, y e z, o DDT de todo esse negócio aí é igual a 0. Tá? Então, vamos tentar expandir isso. Isso é semelhante a uma conta que a gente fez na última aula. Então, eu calculo, por exemplo, o DDT desse cara aqui. Né? A massa e o 2 saem para fora da derivada, e eu fico que o DDT de Vx² vai ser, então, 1/2 de m
vezes 2Vx vezes dVx dt. Né? Deixa eu talvez escrever, desculpe, deixa eu escrever isso separado aqui. Né? Então, por exemplo, o ddt de 1/2 de m Vx ao quadrado, ele é 1/2 de m, esse cara sai para fora da derivada, e aí eu tenho agora o ddt de Vx ao quadrado, aí aqui eu usava aquela regra da cadeia, né? Eu primeiro derivava Vx quadrado com relação a Vx, que dá 2Vx, e depois eu derivo Vx com relação a t. Então, isso daqui dá m Vx dVx dt. Então, portanto, a derivada da energia vai ser o seguinte, d dt, né, essa conta, ela vai ser absolutamente idêntica para esses outros dois termos, ou seja, é exatamente a mesma coisa aqui, né? Então, eu vou ficar com m Vx dVx dt mais m Vy dVy dt mais m Vz dVz dt mais a derivada de energia potencial com relação ao tempo. Então, bom, e agora? O problema agora está em calcular esse cara aqui, tá? Então, ou seja, o que a gente faz aqui? Dá uma travada nessa hora da conta, né? Porque lembra que a ideia é que a seguinte, né? Então, a ideia era que U é um U de x de t, y de t, z de t. Então, conforme o tempo passa, né, as três coordenadas mudam no tempo. E, portanto, o U ele vai mudar no tempo, né, por esse motivo, porque as três coordenadas mudam no tempo. Mas a pergunta agora é como é que eu consigo escrever esse du dt de alguma forma conveniente? Se vocês lembrarem, no caso 1D, a gente tinha um U de x de t, e aí a gente usava a regra da cadeia. A gente escrevia que du dt era du dx dx dt. Né? E aí a gente conseguia escrever esse cara em termos da derivada. Né? Então, ficava assim, du dx vezes vx. Né? Mas aqui é mais estranho, né? Porque aqui eu tenho 3 variáveis. Então, isso daqui, eu imagino, né, é uma conta que vocês provavelmente nunca viram antes, que é um pouco mais complicada. Como é que fazer esse tipo de variação para as 3 variáveis independentemente? Tô certo em assumir que isso daqui está realmente entrando em território não explorado aí? Ou alguém já viu isso e falou, isso é óbvio? Ninguém mais se manifesta? Beleza. Não, tudo bem. Eu acho que isso daí vocês vão ver no curso de cálculo 2, tá? Que é bem mais sofisticado. Então, eu vou ter que importar um resultado aqui. O resultado, assim, uma hora que eu escrever a fórmula aqui, vocês vão ver que faz sentido. Né? Quando eu escrever o resultado, vocês vão ver que faz sentido. Derivar ela, que é um pouquinho mais complicada. Isso, Raul, está relacionado com esse tipo de equação paramétrica, é verdade. O que a gente não tinha aparecido lá são as derivadas daquele tipo de equação, né? Então é o seguinte, ó, eu vou escrever o resultado, vocês vão ter que confiar em mim, tá? Mas a gente discute e vê se faz algum sentido. Então o resultado é assim, ó, é que du dt, e essa fórmula é muito legal e ela é muito útil. Como é que é a variação total do U? Então o U depende de 3 variáveis, cada uma delas está mudando no tempo, e eu quero saber como é que é a derivada total do U com relação ao tempo. Isso aqui pode ser escrito assim, ó, del U del T, desculpa, del U del X, dx dt, mais del U del Y, dy dt, mais del U del Z, dz dt. Então, vocês veem, isso daqui é como se fosse a regra da cadeia, só que agora é uma regra da cadeia para as 3 dimensões. E aí, essencialmente, a gente soma os resultados de cada uma das dimensões. Então, por exemplo, se eu só estou em uma dimensão, né, se o meu U só depende de x, então esses termos aqui não existem. Então, eu tenho simplesmente du dx, dx dt. Né? Mas se eu tenho, por exemplo, dependência em mais de uma variável, eu vou somando as variações de cada uma delas. Né? De novo, esse resultado a gente não vai derivar aqui, mas vocês vão ver ele no curso de cálculo, ok?
Dá para escrever isso aqui também de uma forma organizada. Ó. Lembra que a gente tinha... a gente pode escrever isso como um produto escalar, né? Um produto escalar de dois vetores, assim, ó. Alguma coisa, escalar outra coisa. Vocês têm algum chute de quem que poderia aparecer aqui? Boa, João. dxdt é a componente x da velocidade. Isso aí, gente. Vocês já estão pegando as manhas. Tem uma velocidade aparecendo aí, né? Então, a gente tem um vetor velocidade aqui, que ele é dx dt na direção y, mais dy dt na direção j, mais dz dt na direção k, né? Ou, se a gente quiser escrever de forma compacta, dr dt. Tá? E a gente tem também essas derivadas aqui, que formam o gradiente, né? Então, a gente lembra que tinha o gradiente de u, que ele era del u, del x na direção y, mais del u, del y na direção j, mais del u, del z na direção k. Então, se eu fizer o produto escalar disso daqui com isso daqui, isso bate nisso, isso bate nisso, isso bate nisso. Então, o que eu obtenho é que isso aqui pode ser escrito como sendo nabla u, produto escalar com dr dt. Né? E agora, o que a gente pode fazer também, né, é dar um passo além e lembrar que a força, no caso conservativo, é menos nabla u. Então, isso aqui vai ficar... faltou só um menos aí, né, no que vocês escreveram. Vai ficar menos a força vezes escalar a velocidade. Tudo bem? Então, voltando agora para a nossa fórmula, né? A gente estava aqui. Vamos, inclusive, ganhar um espacinho aqui, ó. E vamos já dar um upgrade nessa nossa fórmula para energia. Não vamos ficar escrevendo componente, não. Esse negócio de ficar escrevendo componente é feio. Vamos já escrever isso como um vetor. O que aparece aqui, ó? Que produto escalar é esse aqui? É m vezes escalar de quem com quem? Tem um V aqui, né? Vx, Vy, Vz, e tem um A. Ax, Ay, Az. Boa. Maravilha, Gabriel. Então, isso aqui é V escalar A mais du dt. E agora, como a gente acabou de calcular uma fórmula para o du dt, a gente vê que d dt é igual a m v escalar A menos, desculpa, f escalar v. Ou seja, se eu colocar um v em evidência aqui, isso é ma menos f, ou seja, igual a zero. Plau. Né? Isso aqui é igual a zero. Beleza? Então, quando o movimento, mesmo em 3D, ele é conservativo, a energia total, esse cara aqui, né, soma das energias cinéticas em cada direção mais U, isso daí é uma constante do movimento. Massa, né, Laura? Eu também acho bonito. É bonito quando a coisa fecha, né, Raul? Quando a gente começa e aí chega umas coisas assim meio grandes, de repente vai tudo se encaixando, os astros vão se encaixando ali e tá tudo certo. Beleza? Dúvidas?
Ok, então se não temos dúvidas, vamos considerar um exemplo. Suponha que você tem uma pessoa aqui, ela está no topo de um prédio, tá? E ela vai chutar uma bola de futebol. Então tem uma bola aqui, né? E ela vai chutar até cair no chão, né? Então essa altura aqui é h, né? E ela vai chutar essa bola com certo vetor de velocidade inicial aqui, v0. O produto escalar é distributivo, sim, Raul. Ou seja, A escalar B mais C é a B mais a C. Isso é bom saber, assim, é útil de saber. Deixa eu arrumar isso daqui. Boa. Então, olha só. Qual que é a energia... como é que a gente pode tratar esse problema? É claro que esse problema ele é mais simples e a gente sabe tratar esse problema usando as leis horárias, né? Ou seja, a gente sabe lá o sorvetão para um lado, o sorvete para o outro, não sei o quê, você calcula tudo que você quiser aqui. Mas a gente pode também olhar para isso sobre a ótica de conservação de energia e tentar ver que tipo de insights que isso daí nos traz em cada instante. Porque conservação de energia, a ideia é que ela simplifica a nossa vida. Então, ela ajuda a gente a obter algumas respostas sem ter que resolver o problema todo, né? Então, vamos ver como é que isso acontece. A energia aqui total, ela é 1 meio de m vx ao quadrado mais vy ao quadrado mais mgy, onde eu vou colocar, então, um referencial, por exemplo, aqui, assim, de pensar como é que eu vou fazer isso. Colocar um referencial no chão aqui, eu acho, né? Tipo assim, x e y, por exemplo. Né? Então, a energia inicial é EI igual a 1 meio de m v0 ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais mgh, né? Ou seja, vezes essa altura aqui. Né? E aí, ao longo da evolução, então, deixa eu só, talvez, colocar isso aqui. Sim. Para qualquer tempo t, a energia, que vai ser 1 meio de m vx de t ao quadrado mais vy de t ao quadrado mais mgy de t, vai ser igual à energia inicial. Vai ser igual a 1 meio de m v0 ao quadrado mais mgh. Né? Ou seja, isso daí é válido para qualquer instante de tempo. Né? Isso, eu acho que é um exemplo bacana, que não resolve totalmente o problema. Você vê que a gente não consegue usar isso para calcular, por exemplo, qual tem que ser a posição x de t, ou alguma coisa assim. Isso aqui não resolve completamente o nosso problema, ele não especifica 100% do problema. Mas ele ajuda bastante. Né? Ou seja, isso aqui dá informação adicional. Porque, no fundo, o que a gente está fazendo aqui, a gente está dizendo que conforme essa coisa vai evoluindo, a gente está colocando um vínculo nas variáveis. Ou seja, o y, o vy, o vx, eles não são independentes, mas eles estão relacionados entre si. Então, isso aqui ele estabelece um vínculo entre as variáveis. Né? E essa é a grande utilidade da conservação de energia. Então, por exemplo, a gente pode perguntar qual que é a energia, qual que é a energia cinética final?
A gente não consegue responder todas as perguntas com energia, mas a gente consegue responder algumas. Em geral, aquelas que a gente consegue com muita simplicidade. Então, no final, eu tenho y igual a zero. E, portanto, o k final, que é 1/2 de m v final ao quadrado x mais v final ao quadrado y, vai ser 1/2 de m v0 ao quadrado mais mgh. Então, essa fórmula por si só já é interessante. Você vê que a energia da bola, quando ela atinge o chão, ela não depende só da altura que ela foi chutada, ela também depende da velocidade. Né? A energia vai ter um termo que aumenta com a altura, quanto mais alto, maior, mas vai ter um termo que também depende com a velocidade. Se eu chuto com muita força, a energia cinética vai ser maior. E o que é mais legal, não depende de que direção eu chuto, né? Então, no que diz respeito à energia cinética da bola, né, ao total de energia que a bola tem, eu podia chutar ela para cima, eu podia chutar ela horizontal, eu podia até chutar ela para baixo, tipo assim, chutar inclinado já direto para baixo. Não importa. A energia cinética final só depende do módulo dessa velocidade inicial. Né? Isso não é tão intuitivo, né? Se a gente parar para pensar. Ou seja, a gente imaginaria assim, sei lá, eu posso chutar para cima, eu posso chutar direto para baixo, mas, na verdade, o ponto no que diz respeito à energia cinética, isso não é relevante. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Show! Vamos fazer um outro exemplo agora, que é um exemplo bem importante em mecânica, que é o caso do pêndulo. Tá? Então, o pêndulo está aqui. Ó. Tem aqui o teto, né? Tem aqui uma linha horizontal, vertical, e o pêndulo está aqui. Ó. Tá aqui. Ele está aqui. Oi, Raul. Espera aí. Não, Raul, isso é uma boa pergunta. Essa energia cinética final se refere à energia cinética imediatamente antes dele bater no chão, da bola bater no chão, né? Ou seja, é a energia cinética com que a bola atinge o chão. Então, imagina que tem uma criança brincando aqui e esse cara malvado aqui deu uma bolada na cara da criança. Então, essa energia cinética vai ser essencialmente a energia que a bola vai bater na cara da criança. Né? O que vai acontecer... foi um pouco violento, né? O meu exemplo. Mas o que vai acontecer depois, aí é mais complicado. A gente vai falar sobre isso, talvez semana que vem já, porque aí vira um problema de colisão, né? A bola vai colidir com o chão ou com a cara de alguém aqui e vai ser refletida de volta, né? E isso, então, esse é um outro problema que não tá embutido aqui. Inclusive, acho que eu poderia até corrigir um pouco aqui, né? Eu coloquei assim, para qualquer tempo t, eu posso colocar assim, tempo t antes de colidir, né? Para ser mais preciso. Porque, ou seja, depois ele colide, aí a gente tem que levar em conta essa questão da colisão aqui. A gente vai ver como descrever isso logo, logo. Então, Laura, quando a gente falar de colisão, a gente vai ver que a colisão pode ser elástica ou inelástica. Uma colisão elástica vai ser a colisão quando a bola bater aqui e subir exatamente com a mesma energia, ou seja, a energia vai ser conservada aqui. Na prática, a gente vai ver que isso é difícil, né? A gente sabe que uma bola, por exemplo, se você pega uma bola de futebol e você solta, ela nunca, quase chega longe, inclusive, de voltar para sua mão, né? Ela bate no chão e quando ela sobe, sei lá, metade da altura, alguma coisa assim. Então, na prática, a colisão ela não é elástica. Não é tanto que a força não é conservativa, o que a gente vai ver é que a deformação da bola, ou seja, o fato da bola amassar no processo, dissipa energia, tem perda de energia. Né? Então,
ou seja, o processo de colisão ali, como os dois corpos se encostam e se amassam, etc., isso daí tem, em geral, muita perda de energia. A força em si ela é uma força conservativa, ela é tipo anormal, mas o processo de colisão, em geral, ele tem perda de energia. A gente vai ver como descrever esse tipo de coisa. Isso explica bolinhas de gude, ou seja, no fundo elas não vão pular de volta porque não tem elasticidade nenhuma, né? Elas vão simplesmente bater e ficar paradas. Exatamente. Ok, então, qual que é a ideia do pêndulo, né? Vamos ver como é que a gente descreve o pêndulo. Eu vou supor que esse pêndulo aqui, ele tem um certo comprimento L, né? E ele tem uma certa massa M. E eu vou chamar esse ângulo aqui de θ, tá? Então, θ é o ângulo com a vertical. E como referencial, eu vou usar um referencial aqui, ó. Eu vou colocar um X aqui e um Y aqui assim, tá? Y. Então, o referencial está com a origem aqui, eu vou considerar esse pêndulo balançando aqui. Tá? Então, qual que vai ser a energia cinética, a energia total da partícula? Então, a energia total vai ser 1/2 de mv ao quadrado, onde v aqui, né, é o módulo do vetor velocidade, tá? E depois a energia potencial, que vai ser menos mgy. O sinal aqui, né, foi escolhido, lembra, porque eu estou usando referencial para baixo, tá? Então, como eu estou usando referencial para baixo, a energia potencial fica menos mgy. Agora, o que é conveniente é escrever as coordenadas x e y em termos desse ângulo aqui, θ. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Né? Então, você vê que se eu tenho aqui ó, x desse lado, y desse lado e L aqui, a gente vê que o x ele é L seno θ e o y ele é L cosseno θ. Tá? Então, a energia pode ser escrita como sendo 1/2 de mv² menos mgl cosseno de θ. E aí, isso daqui é útil, porque ele me fala agora qual que é a energia total do problema em cada ponto do pêndulo. Então, o pêndulo está oscilando aqui, né? Em cada ponto, ele vai ter uma velocidade e um ângulo θ. E aí, eu consigo agora saber qual que é a energia em cada ponto. E essa energia ela é conservada, né? Ela é uma constante. Tudo bem? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos, só para a gente aprender um pouco como brincar com esse tipo de coisa, suponha que o pêndulo ele começa de θ igual a 0. Então, suponha que em t igual a 0, o pêndulo está com θ igual a 0, mais um V0 diferente de 0. Tá? Então, a ideia é mais ou menos a seguinte, o pêndulo está parado aqui, tá? É em repouso, aí você vem e você dá um peteleco nele. Então, você dá um peteleco, assim, tal. O peteleco ele vai, no fundo, fazer esse pêndulo começar a oscilar aqui, né? Então, você atribui ao pêndulo uma velocidade inicial, aí ele vai começar a oscilar aqui. Né? E a pergunta que a gente faz é a seguinte, o que vai acontecer com a dinâmica, né? Então, a energia inicial vai ser 1/2 de m velocidade v0 ao quadrado, menos, aí, como θ é igual a 0, então fica menos mgl. Né? E como essa energia é conservada, a gente fica, então, que 1/2 de mv² menos mgl cosseno θ é igual a 1/2 de mv0 ao quadrado menos mgl. Né? Isso vale para qualquer tempo, positivo. Né? Então, a gente vê que com isso, se a gente dá uma simplificada aqui, a gente pode escrever a velocidade em função do ângulo. E isso é muito massa, porque significa que em cada ângulo θ, eu vou saber qual que é a velocidade correspondente. Olha só, a gente cancela esse m/2, então tira fora isso daqui, né? E aqui tira fora esse m também, e tem que jogar um 2 aqui para o lado certo. Então, vai ficar assim, mais 2gl vezes cosseno de θ menos 1.
Então, agora eu tenho uma expressão que me relaciona de forma 1 para 1, qual que é a velocidade para cada ângulo θ. E isso daqui é muito especial da conservação de energia. Significa que conforme esse pêndulo estiver oscilando aqui, se ele estiver aqui, eu sei qual que é a velocidade. Se ele estiver aqui, eu sei a velocidade. Se ele estiver aqui, eu sei a velocidade. E assim por diante. Ou seja, eu consigo saber a velocidade em todos os instantes de tempo. Né? Por causa de conservação de energia. Pergunta: qual o maior valor possível da velocidade? O que vocês acham? Por que V0? Né? Cosseno de θ é uma função entre -1 e 1. E esse termo é positivo. Então, o máximo desse cara acontece quando eu conseguir deixar esse cara o maior possível. Então, cosseno de θ igual a 1. Né? Então, V max é igual ao próprio V0 e ocorre quando θ igual a 0, ou seja, cosseno de θ igual a 1. Então, olha só, isso faz todo sentido. Eu dei um peteleco aqui, a minha velocidade inicial é V0. Aí, conforme ele vai subindo, ele vai freando aqui. Então, ele vai subindo, vai freando, para. Aí, ele começa a acelerar de novo e volta para cá. A hora que ele chegar aqui, ele vai ter uma velocidade V0 de novo. Então, o máximo que ele chega é V0 sempre nesse ponto. Aí, ele começa a subir de novo, faz e para. E aí, acelera, chega no máximo de V0 e assim por diante. Então, com isso, a gente consegue saber que o máximo que ele chega, no fundo, é a velocidade inicial. E agora, o que a gente também pode perguntar é qual que é a velocidade mínima. Zero? Quando que vai acontecer isso, Laura? Beleza. Então, rapidão, Raul, vê intuitivamente que ele vai ter V0 quando está na vertical. A gente não acabou de demonstrar isso, Raul? Ou seja, isso aqui é o V em função de θ. Então, para cada ponto θ, eu tenho V. Se a gente maximizou, o que a gente fez aqui foi maximizar esse cara. A gente achou o máximo dele em função de θ. E aí a gente viu que esse máximo é exatamente V0. Isso não funciona como uma demonstração? Beleza? Então, agora voltando na questão da menor velocidade, então, como vocês sugeriram aí, a menor velocidade vai acontecer quando esses termos se igualarem, né? Ou seja, no maior ângulo que esse cara puder ter. Então, a gente pode considerar algumas opções. Primeiro, a gente pode pensar assim, ingenuamente, como é que eu consigo deixar esse cara o menor possível? Então, imagine que eu quero minimizar isso aqui em função de θ. Qual o menor θ que eu consigo colocar aqui? Ou seja, como é que eu minimizo esse cara em função de θ? Então, π sobre 2 ainda não é o menor possível, porque π sobre 2, o cosseno de π sobre 2 é 0. Então, eu fico com 0 menos 1. Eu consigo ir mais para baixo ainda se eu colocar esse cara igual a 180 graus, igual a π. Né? Então, se eu coloco θ igual a π, que seria o caso do pêndulo estar exatamente aqui na vertical, tá? Aí, nesse caso, eu vou obter que a velocidade mínima vai ser V0 ao quadrado menos 4GL, porque aqui eu vou ficar com menos 1 dá menos 2. Né? Então, isso aqui, teoricamente, seria o mínimo da velocidade que eu consigo ter. E isso aqui vai ocorrer quando θ é igual a π. Eu esqueci de dizer, tá, pessoal? Mas vamos supor, para esse problema, que isso aqui é uma haste rígida. Tá? Então, esse pêndulo está oscilando aqui, isso aqui não é uma cordinha, é uma haste, tipo uma haste de metal. Porque aí, quando ele estiver aqui em cima, a gente não corre o risco dele cair, né?
Porque se isso aqui fosse uma cordinha, ele podia chegar aqui e perder a tensão e cair, né? Então, vamos supor que isso não acontece, porque isso assim, é uma coisa adicional que a gente teria que considerar. Vamos supor que a haste é fixa, então ele pode ficar aqui em qualquer posição. Então, você vê que o mínimo da velocidade que ele vai ter vai ser quando ele estiver aqui em cima. Então, eu dei um peteleco, ele vai subir aqui, né? E a velocidade vai ser a menor possível nesse ponto aqui em cima. Mas não significa que ele vai chegar aqui em cima, né? Ou seja, a gente precisa agora tentar ver quando que ele chega aqui e quando que ele não chega, né? Então, o que a gente precisa ver, na verdade, em qual ângulo o pêndulo para, que é o que acho que o João aí tinha chamado de θ max. Não, Vitor, desculpa, não tem o limite do teto, perdão. Na verdade, eu preciso até melhorar esse desenho, né? Vamos fazer assim, vamos tentar apagar, melhorar esse teto aqui, colocar, sei lá, uma coisinha aqui assim, né? Assim, beleza? O desenho não ficou bom mesmo, desculpa aí. Então, ou seja, em que ângulo que ele vai parar? Ele vai parar quando v igual a zero. Então, com isso, se a gente olhar para essa expressão e isolar o cosseno de θ, a gente fica aqui, cosseno de θ vai ser igual, onde ele para, né, θ max, vai ser igual a 1 menos v0 ao quadrado sobre 2gl. Tá? E agora a gente pode tentar casar as duas coisas e fazer a seguinte pergunta: quando que ele para exatamente em cima? Ou seja, qual que é a condição onde ele vem aqui e ele para exatamente aqui, né? Exatamente nesse ponto aqui em cima. Isso significa que o θ igual a π e o v igual a zero, né? Ou seja, eu quero colocar essa equação aqui e supor que esse θ aqui, cosseno de θ tem que ser igual a menos 1. Então, o pêndulo vai parar exatamente em θ igual a π, quando essa coisa aqui, 1 menos v0 ao quadrado sobre 2gl, for igual a menos 1, que é quando o cosseno de θ igual a π. E aí, então, isso aqui vai me dar que v0 ao quadrado tem que ser igual a 4gl. Tá? Ok? Então, isso daqui me dá a velocidade. Agora a gente pode ter uma imagem um pouco mais completa. Isso daqui me dá a velocidade que eu preciso para... Eu dou um peteleco no pêndulo aqui, ele sobe e para exatamente aqui, né? Se eu ajustar minha velocidade para ser exatamente 4gl, eu consigo... E a gente pode fazer isso brincando com a força do nosso peteleco, né? Dando peteleco com diferentes forças, a gente vai conseguir fazer que o pêndulo chegue aqui exatamente e pare. Se a velocidade for menor que isso, então ele vai subir e ele vai parar antes, né? Então ele vai parar em algum ponto antes. E se a velocidade for maior que isso, o que vai acontecer? Ele passa, perfeito. Ele vai passar. Exatamente. Ou seja, ele vai passar e vai começar a girar. Como não tem dissipação, ele vai ficar girando. Exatamente, Vitor. Ele pararia de girar, né, se houvesse dissipação. Na prática, sempre tem um pouco. Então, na prática, uma hora ele para. Mas, como a gente está supondo que não tem, se o meu peteleco for muito forte, ele vai ficar fazendo assim, indefinidamente. Ele nunca para, na verdade. Né? Ele fica andando sem parar. E, se o peteleco é fraco, ele sobe, para. Aí ele vai parar aqui, ele vai voltar, vai parar aqui, vai voltar, vai parar aqui, vai voltar, para aqui, e assim por diante. Então, a gente tem esses dois movimentos, né? Ele pode ficar rodando indefinidamente, ou ele pode ficar oscilando assim. Algum gráfico? Como assim? Eu vou mostrar daqui a pouquinho, Vitor. Eu vou mostrar daqui a pouquinho.
Pode, Raul, claro. Pode falar. Me ouve? Ouço, ouço. Eu estava pensando aqui, a situação onde o V0 seja igual ao 4GL e não maior do que o 4GL, ela também não seria já suficiente para garantir que gira? Porque o que eu estou pensando é o seguinte, se for igualzinho o 4GL, você falou que ele chegaria lá e ele iria parar. Mas quando ele para, ele precisa voltar a cair. E assim, o movimento de gira é que ele está caindo para um lado, né? Tipo, se ele só cair para o lado meio que continuando o movimento, ele ia girar, né? Ah, Eu não sei se eu consegui ser claro no que eu falei. não, eu acho que a ideia é mais ou menos a seguinte, se a questão é que ele vai desacelerando aqui, né? Então, ele vai desacelerando e se você colocar exatamente esse valor, ele vai chegar aqui com velocidade exatamente zero, exatamente alinhado. Como ele está exatamente alinhado, ele não vai ter nenhum tipo de força jogando ele nem para a esquerda nem para a direita. Tipo assim, de novo, é aquela questão de você estar exatamente no meio do meio ali, que nunca acontece, né? Mas ou seja, só acontece para os teóricos, né? Na vida real não acontece. Se ele está exatamente no meio, nada puxa para a esquerda, nada puxa para a direita. Então ele fica paradinho ali. Esse ponto aqui de cima, ele na verdade é o que a gente tinha chamado de um ponto de equilíbrio instável, né? Ou seja, se eu pegar o pêndulo e colocar ele aqui em cima, esse ponto é um ponto de equilíbrio. Só que ele é instável, no sentido que ele nunca fica ali. Mas exatamente naquele ponto, tudo bem. Faz sentido? Faz sim. O que eu estava entendendo da situação é que quando ele chegasse ali, ele ia cair de novo descrevendo metade de uma circunferência, sabe? Mas ele fica literalmente, tipo, parado Ele no fica ponto. parado só pelo motivo de que como é que se diz? Só pelo motivo de que exatamente naquele ponto não tem nenhuma força atuando sobre ele. Aham. Entendi. Obrigado, professor. Beleza? Então, pessoal, deixa eu só ajustar um negócio aqui no meu programa que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo ilustrar um pouco dessa ideia, né? Então, deixa eu ver aqui. Então, opa, peraí, perdão. Ok, então, vamos lá. Aqui está um exemplo da equação do pêndulo, tá? Que eu vou resolver. Então, deixa eu tentar colocar aqui uma condição inicial. Então, eu vou começar aqui e eu vou dar um chute para a direita. Então, eu dei um chute aqui de uma certa velocidade inicial. Tá? Aí ele está oscilando aqui. Agora eu vou aumentar minha velocidade inicial. Então, só voltando para o começo do vídeo aqui, está aqui. No comecinho ele começa a oscilar para frente. Então, ele vai oscilar mais, né? Se eu vou aumentando isso, ele vai oscilando cada vez mais. Tá? Eu acho que aqui eu não coloquei no meu gráfico. Deixa eu ajustar aqui para ficar mais bonito. Aqui, pronto. É que deixa eu arrumar aqui um pouco. Espera aí. Aí, agora está melhor, né? Então, aqui, pronto. Aí aqui é um caso onde a velocidade ainda é menor do que a velocidade né, limite. Então, ele vem, ele vai, para e assim por diante. E agora vamos tentar aumentar isso daqui. Então, vou colocar a velocidade inicial aqui, 7. Aí agora ele está indo até o final, tá vendo? Deixa eu talvez colocar mais lento. Tá? E a gente pode tentar colocar uma velocidade aqui, que seria a velocidade limite. Deixa eu só pensar aqui uma coisa.
Então, a velocidade vai ser 4g vezes L raiz, né? Então, 6,32. Então, isso aqui deveria ser a velocidade exatamente que ele fica parado. Vamos ver se funciona. Parou, olha só que beleza. Não parou? Ah, meu Deus. Sabe por que que não para, gente? Não para porque o programa não é exato. Para ele ficar parado, isso é muito legal, porque para ele ficar parado, você teria que dar exatamente o valor da velocidade. Mas tá vendo? Ó, eu estou dando a velocidade aqui com não sei quantas casas de precisão, mas não é infinitas casas de precisão. Então, ele acaba passando um pouquinho. Mas você vê que ele fica quase parado, né? Ele sobe, ele fica aqui, e assim, é quase, mas tem um tiquinho para o lado, e aí uma hora ele vai, né? Então, isso aí é uma coisa de precisão numérica. Como esse equilíbrio é instável, é aquilo que eu falei. Só se você colocar exatamente ali com 500 bilhões de casas de precisão, aí ele fica parado. Se você colocar um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, ele começa a se mover. Outra coisa que a gente pode fazer, eu não discuti muito isso aqui, mas a gente pode colocar atrito também. A gente pode ver o que acontece na realidade. Então, fazer o seguinte, ó, vamos colocar uma velocidade maior para que ele consiga passar. Então, você vê que o pêndulo, ou seja, deu um peteleco, ele está indo aqui, ó, à vontade, né? Agora eu vou mudar e eu vou colocar atrito. Então, eu vou colocar um pouquinho de atrito aqui. A gente não discutiu muito o atrito, mas acho que dá para entender a ideia, né? Você vê que, ó, na primeira vez ele até passou, né? Na segunda, não. Deixa eu colocar um atrito menor aqui, vamos ver o que acontece. Ó, ele vai passar, provavelmente vai passar de novo, e aí vai chegar uma hora que ele não vai conseguir mais passar. Então, ele vai, e aí não conseguiu mais. Tá? Voltou. Então, essa é mais ou menos a ideia. Na vida real, o que acontece é isso, né? Ou seja, ele dá algumas voltas e depois para. Mas se não tem atrito, ele vai ficar dando volta indefinidamente. Tudo bem, pessoal? Faz sentido? Perguntas? Quando, Lucas? Quando vocês quiserem. Eu já tenho umas aulas online sobre isso. Esse código ele é disponível na USP, qualquer um pode baixar, só quando vocês quiserem aprender. Ah, Vitor, no gráfico do potencial, a gente pode, talvez, né? Porque a gente sabe o potencial. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui ao vivo. Vamos pensar... deixa eu ver como é que eu faço aqui. Tá. Então, o potencial ele tem essa cara aqui, né? Então, deixa eu só tentar colocar aqui. Não consigo dar certeza para vocês que isso vai dar muito certo, tá, gente? Porque essas coisas, quando você faz ao vivo assim, sempre tem o risco de dar ruim. Tá? Mas vamos tentar aí, vamos ver o que acontece. Tá, não foi ainda. Aí, olha só que beleza, tá aí. É que o que acontece nesse caso, Vitor, é que ele foi embora, né? Não sei se você viu. Porque ele está medindo aqui em ângulo. Ó, então ele começa aqui, aí ele vai embora, tá vendo? Ou seja, eu tenho que colocar o ângulo para ficar entre menos pi e pi, porque como é um ângulo, o ângulo está indo embora, ele está dando volta, né? Mas dá para talvez ver ele algumas vezes aqui, coitadinho. Ele está aqui, ele sobe. Isso aqui seria a energia potencial, né? Ó, é menos mg cosseno de θ, né? Então, ele está fazendo isso daí. Aí, se a gente colocar uma velocidade menor, por exemplo, vamos pegar uma velocidade 6 aqui. 6 é esse caso que ele não passa, né? Então, ele fica indo... Deixa eu tirar o atrito. É esse caso que ele fica fazendo assim, ele não vai, né?
Aí, do ponto de vista do potencial, ele vai fazer uma coisa assim, ó. Não? Ou seja, ele fica oscilando sem parar. E se eu colocar atrito agora, o que acontece? Olha só. Se eu colocar atrito, ele vai oscilar aqui, ó, e ele vai começar a diminuir a amplitude, tá vendo? Ele está atenuando e tudo mais. Então, se a gente olhar isso no potencial, ele vai começar aqui, é que nem quando você chacoalha, sei lá, uma bolinha no fundo da vasilha, sabe? Ela vai oscilar e agora ela vai começar a parar aqui. Então, em algum momento ela vai chegar e vai parar aqui no fundo. E voilá. Beleza, pessoal? Dúvidas? Beleza. Uma outra coisa que a gente pode fazer, nesse caso do pêndulo, também é legal, é o seguinte. Vamos olhar agora para a aceleração. Então, no caso do pêndulo, o movimento é circular. Ele é circular. Mas ele não é uniforme. Né? Porque o movimento circular uniforme ele fica só girando ali sem parar. Aqui não, né? Porque ele vai, ele para, ele volta, e assim por diante. Oi, Raul. Não, não seria na fórmula de energia, Raul. Eu incluí na lei de Newton, nas equações do movimento. A gente não discutiu muito as leis de Newton para o pêndulo, né? A gente está falando de energia aqui. A forma como eu fiz aqui nessa minha simulação, esse meu modelo, foi incluir isso nas leis de Newton, porque aí você consegue simular o θ de t, né? A evolução do ângulo em função do tempo. Então, pessoal, olha só, o movimento é circular, e a gente tinha visto que, no caso do movimento circular, a aceleração sempre pode ser escrita como uma aceleração centrípeta, que é v ao quadrado sobre o raio, e ela está na direção menos ER, mais uma aceleração tangencial, que é dado por, essencialmente, a derivada da velocidade na direção θ. Né? Então, a gente tinha mostrado essa fórmula aqui, posso talvez tentar fazer um desenho aqui. A gente tinha visto que quando a partícula está se movendo aqui, né, ela tem uma aceleração que é tangencial aqui, v ponto na direção θ, e uma aceleração que é centrípeta, menos v ao quadrado sobre L na direção ER, né? Ou seja, na direção central do movimento. Então, agora, a gente pode calcular essas duas componentes. Vamos ver o que acontece aqui, ó, porque a gente tem essa fórmula, deixa eu lembrar para vocês, essa fórmula aqui para velocidade. Então, a gente pode saber, isso é muito legal, a gente pode saber qual que é a aceleração do pêndulo em cada instante, em cada ângulo θ. Então, a gente vê que a aceleração centrípeta, né, AC, ela vai ser menos v ao quadrado sobre L, ou seja, menos v0 ao quadrado sobre L, menos 2g cosseno de θ menos 1. Né? Então, essa daqui vai, ou seja, a aceleração ela é dada por isso daqui. O que a gente tem aqui é o seguinte, olha só, uma coisa interessante disso é o seguinte, ó. Lembra que a aceleração centrípeta, ela só depende da velocidade. Portanto, a aceleração centrípeta só vai ser zero quando a velocidade em si for zero. Então, no caso do pêndulo, ela só vai ser zero em um ponto, que é quando o pêndulo para. Né? A hora que ele para, a velocidade ali é zero. Se o V0 é muito grande, ele nunca para. Né? Aí, se ele nunca para, a aceleração centrípeta nunca é zero. Por outro lado, a aceleração tangencial, ela é dada por v ponto, né? A aceleração tangencial, ela é a derivada da velocidade, v ponto. Né?
E a gente pode, isso eu acho que é muito bacana, a gente pode usar essa fórmula para obter quem é V ponto. Então, como é que a gente faz isso? A gente deriva essa expressão aqui dos dois lados. Então, a gente faz assim, ó, vou copiar e colar esse negócio aqui. Pega esse negócio aqui e faz o DDT dos dois lados. DDT de todo mundo. O que a gente vai obter vai ser, do lado esquerdo, pela regra da cadeia, eu vou obter 2V, V ponto. Enquanto que do lado direito, eu vou obter esse cara nada, aqui esse menos 1 nada, e o que sobra aqui é o θ. Então, fica 2GL, θ ponto, menos seno de θ, pela regra da cadeia de novo. Então, com isso, eu fico que V ponto é igual a GL sobre V, θ ponto, desculpa, com sinal de menos, seno de θ. Mas dá para fazer ainda mais, né? Dá para ir ainda mais, porque como o movimento é circular, a gente pode relacionar esse θ ponto com a velocidade angular, né? Então, θ ponto é a velocidade angular. E qual que era aquela relação que tinha lá do colégio entre velocidade angular e a velocidade linear? Vocês lembram? Angular é V sobre L. Aqui não é R, né? Porque a gente está supondo que o raio é L, que é o comprimento do pêndulo. Mas é isso, é V sobre L. Então, a gente fica que V ponto é GL sobre V, vezes V sobre L, seno de θ. E um sinal de menos aqui. Ou seja, V ponto é igual a menos G seno de θ. Então, a gente tem agora aqui a aceleração tangencial também. Ou seja, a aceleração tangencial depende do G e depende do seno de θ. Eu queria mostrar isso daí para vocês, que acho que é uma coisa bem bacana também. Deixa eu ver aqui. Como é que eu vou fazer isso? Só um minutinho. Ok. Acho que eu consegui. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ok, então olha só. Vamos começar aqui. Né? Aqui eu estou fazendo um gráfico, eu estou mostrando como é que são o vetor aceleração em função do tempo. Tá? Então, olha só. Tem a aceleração centrípeta aqui e a aceleração tangencial aqui. Né? Então, a aceleração centrípeta está sempre apontando para o centro do movimento e a tangencial ela é sempre tangencial ao movimento. Então, sempre assim, tangente ao círculo. Tá? E a aceleração total que eu estou colocando em verde aqui, ela é a soma das duas. Então, conforme a coisa vai evoluindo aqui, o vetor aceleração está mudando, tá vendo? Eu tenho a centrípeta sempre para o meio e a outra sempre tangencial, mas a soma das duas está, em geral, mudando de direção. E aí o que acontece é o seguinte, ó, quando a aceleração tangencial ela vai ser grande quando a partícula está aqui próximo do limite, porque, tipo, você tem que... Imagina assim que essa aceleração tangencial é o que puxa o pêndulo para baixo, né? Então, ou seja, ela é mais ou menos o que está puxando o pêndulo para baixo. Quando eu estou no meio, ela é pequena, mas quando eu estou, tipo, aqui ou aqui, ela é bem forte. Então, ela puxa com força o pêndulo aqui para baixo. Enquanto que a centrípeta só depende da velocidade. Então, a centrípeta é grande quando a velocidade é grande, ou seja, aqui, e ela é pequena quando o pêndulo está parado. A gente pode ver agora também o que acontece se a gente muda a condição inicial. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, uma velocidade maior. Então, aqui, bom, tudo bem que está um pouco fora de escala, deixa eu talvez... mudar aqui. Então, ela começa bem grande, tá? E aí, vem para cá.
E a aceleração centrípeta vai ser zero aqui, ó, porque ele parou, a centrípeta é zero. E aí a aceleração é puramente tangencial. Agora começou a andar, elas começam a separar aqui. Beleza, pessoal? Perguntas? Show. Então, beleza. Deixa eu voltar aqui. Oi, Gabriel, deixa eu voltar aqui na conta, a gente acha esse teta-ponto aí. O teta-ponto, talvez deixa eu fazer essa conta com um pouco mais de calma aqui. O teta-ponto, ele vem o seguinte, ó. Eu tenho que derivar esse cara aqui, cosseno de teta. Então, o que eu fiz aqui foi, no fundo, d de teta de cosseno de teta. Aí eu uso a regra da cadeia. Isso é d cosseno de teta com relação a teta, d teta, dt. Esse daqui é o teta-ponto. E esse aqui é o seno de teta. Beleza? Mais perguntas, pessoal? Então, eu queria, como último conceito que a gente vai discutir nessa aula, eu queria falar sobre a ideia de superfícies equipotenciais. Equipotenciais. Tá? Então, lembra que a gente tinha visto essa seguinte expressão aqui, ó, tá vendo? Peraí, perdão. A gente tinha visto que a derivada total do U, ela podia ser escrita como sendo gradiente de U escalar dr dt. Né? Essa era aquela fórmula que eu não derivei para vocês, mas eu importei ela do curso de cálculo. Né? Tem uma outra forma da gente interpretar essa expressão, que é a seguinte: suponha que a gente cancela esses dt's aqui, né? Então, suponha que a gente pode cancelar esses dt's. Então, a gente vê que uma pequena variação du, ela pode ser escrita como sendo gradiente de u escalar dr. Então, essa forma tem uma interpretação bacana, tá? Que eu queria discutir com vocês. O que é du? Du, a gente pode ver como sendo u de r mais dr menos u de r. Então, a ideia é que eu tenho aqui o meu sistema de coordenadas, x, y, z, e eu tenho um certo ponto aqui, chamado de R, e eu tenho associado a ele uma certa energia potencial aqui, U de R, né? Nesse ponto do espaço. Agora, o que eu faço é o seguinte, eu ando um pouquinho aqui, ó. Então, eu ando para esse novo ponto aqui, né? E eu vou ter um U de R mais dr. E aí, o que essa fórmula está me dizendo? Isso aqui é super bacana, gente. Isso aqui está me dizendo assim, tá, eu andei infinitesimalmente um pouquinho numa certa direção e o quanto que variou a minha energia potencial, né? Ou seja, qual foi a variação da minha energia potencial ao longo de uma direção infinitesimal. Então, a ideia é que, como eu estou em 3D agora, de um dado ponto aqui, eu posso ver como é que o U varia em diferentes direções. Então, tipo, eu posso ver como é que ele varia se eu ando para cá, se ele anda para cá, se ele anda para cá, e assim por diante. Essa é a ideia, né, do campo. O campo está em todo espaço, ele permeia todo espaço, e aí agora eu posso começar a ver, tá, mas e se eu dou um passo para cima, o campo mudou? E se eu dou um passo para a esquerda, ou passo para baixo, e assim por diante? Você começa a ver, ao longo de diferentes direções, como é que o seu campo, a sua energia potencial varia. Faz sentido? Beleza. Uma outra coisa que a gente tinha visto também, né,
é que dessa expressão, como o gradiente de U era força, então esse du ele é menos força escalar dr. Né? Então, ou seja, a variação, essa linha aqui, Raul, né? Isso aqui, na verdade, é o que significa esse du, né? Esse du ele significa, é a variação do U. Então, ele significa o U quando você varia a sua posição de um R para um R mais dr. Ou seja, é meio que esse cara aqui, né? du. Então, o que essa fórmula está me dizendo é que se eu quero ver a variação do U quando eu ando de um ponto R para um ponto R mais dr, eu calculo essencialmente o produto escalar desse vetorzinho que eu andei dr, né, com o gradiente de U. Isso aqui me fornece a variação do U. Ou, em outras palavras, se eu quero saber quanto mudou a minha energia potencial daqui até aqui, eu tenho que ver como é que é a força daqui até aqui. Ou seja, a força escalar dr. Então, pessoal, o que acontece aqui é o seguinte, qual que é a ideia? A ideia de uma superfície equipotencial é a gente olhar para superfícies onde a energia é constante. Então, uma superfície equipotencial é uma superfície onde U de x, y, z igual a U0 igual a constante. Ou seja, é uma superfície ao longo da qual a energia potencial não muda. Tá? Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês que vocês provavelmente já viram, talvez em aulas de geografia ou alguma coisa assim. Né? Então, talvez vocês já tenham visto esse tipo de diagrama, ou não sei se é aula de geografia, sei lá onde, mas daqui é o que o pessoal chama em geral de uma curva de nível. Né? O que é uma curva de nível? Uma curva de nível é uma curva de energia potencial constante, porque a energia potencial no caso da gravidade, né, no caso da gravidade, U de x, y, z é igual a mgz, só depende de z, né? Você pode falar algumas coisas, Celso? Maravilha! Então, a ideia é que, como a energia potencial da gravidade só depende da altura, se legal, bacana. Se a gente anda ao longo de uma altura horizontal, né? Ou seja, se a gente se move horizontalmente, a gente, no fundo, não está mudando a nossa energia potencial. Então, a energia potencial é constante. A superfície equipotencial seria qualquer plano, né? Qualquer plano que está numa altura constante vai ter a mesma energia potencial. Né? Então, esse tipo de curva, em geral, significa isso. São curvas de alturas constantes. Né? Se você seguir uma linha dessa daqui, cada linha representa uma altura constante. Então, com isso, você consegue ter uma ideia de como ver curvas equipotenciais. Né? Isso aqui também é usado em outros tipos de coisas, além de geografia, né? Ou seja, tem várias coisas que a gente faz, curvas equipotenciais, são curvas de potencial constante. Tudo bem, pessoal? Isso, Lucas. A gente vai falar um pouco mais sobre o trabalho, mas é verdade, esse cara que aparece aqui vai ser exatamente o trabalho. A gente vai falar sobre isso na próxima aula. Beleza? Inclusive, isso daí é importante, Lucas, pelo seguinte motivo. Uma das principais razões pela qual essa noção de superfícies equipotenciais é importante é o seguinte, o que essa fórmula está me dizendo? Ela está me dizendo que se eu vario o U, se eu faço uma diferença aqui, uma variação no meu U, isso está relacionado com o produto escalar da força com deslocamento. Então, vamos pensar no caso da gravidade, né? Suponha que está aqui o meu sistema de coordenadas, tá? X, Y, Z.
E a gente sabe que a força gravitacional ela é para baixo. Tá? Menos mg na direção k. Então, se eu tiver qualquer plano aqui, ó, qualquer plano de altura constante que eu tiver aqui, né? Assim, alguma coisa assim. Se eu ando ao longo desse plano, eu não mudo a minha energia potencial, né? Ou seja, se eu me movo horizontalmente aqui, eu não estou mudando a minha energia potencial. Então, se eu fizer um dr ao longo dessa direção, o meu du é zero. Ou seja, um dr horizontal implica em du igual a zero. Mas como du é igual a menos f escalar dr, a gente vê o seguinte, né? E essa é a última conclusão que eu queria falar da aula de hoje, que a força F ela é perpendicular à equipotencial, à superfície equipotencial. Ou seja, por exemplo, nesse caso da gravidade, né? O plano é um plano horizontal e a força ela é perpendicular a esse plano. Então, numa superfície equipotencial, a força ela é sempre perpendicular àquela superfície. E isso daqui vai ser importante para a gente quando a gente falar de trabalho, porque o que a gente vai ver é que se você se move ao longo de uma equipotencial, você não realiza trabalho. É isso que a gente vai ver na próxima aula. Então, se eu estou aqui na força da gravidade e eu movo um objeto horizontalmente, eu não realizo trabalho. O trabalho só acontece se eu movo ele verticalmente. Por quê? Porque eu estou movendo ele ao longo de uma equipotencial. Tudo bem, pessoal? Maravilha. Então, era mais ou menos isso que eu tinha para falar hoje. A gente vai terminar essa discussão na próxima aula, falando sobre trabalho em 3D. E aí a gente termina o conceito de energia. Então, deixa eu ver. Lucas, só explica para mim que parte que não ficou clara. E João, chamar o que de campo? Gabriel, na época o pessoal já pensava tudo em 3D, né? Claro que você sempre tem os exemplos 1D e assim por diante, mas o pessoal já pensava 3D. A superfície, João, ela é mais uma superfície no espaço, né? Ou seja, diferentes energias potenciais geram diferentes superfícies ao longo do espaço, e é simplesmente uma superfície onde, se você vai andando por essa superfície, a energia potencial não muda. Então, o campo continua sendo energia potencial. O campo não é um novo campo, alguma coisa assim. O campo continua sendo energia potencial. Mas é que, como você está em 3D, você tem caminhos agora, né? Acho que talvez a melhor palavra para esclarecer tudo isso é essa questão de caminhos. Ou seja, eu posso andar para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, para frente, para trás, etc. Então, a superfície equipotencial é uma superfície onde, se eu ando sobre ela, a energia U é constante. Então, por exemplo, se eu estou aqui, ó, nesse ponto, e eu ando ao longo dessa curva aqui, minha energia potencial é constante. Se eu estou aqui e eu ando ao longo dessa curva aqui, a minha energia potencial é constante, e assim por diante. Então, Lucas, a gente vai mostrar isso um pouco melhor na próxima aula, tá? Mas a intuição é que eu só preciso realizar trabalho quando eu movo um objeto com relação a alguma força. Então, por exemplo, se esse plano aqui, imagina que não tem atrito nenhum, né? Então, eu posso desprezar o atrito. Claro que se tiver atrito, aí complicou tudo. Mas suponha que não tem atrito. Aí, esse plano aqui sei lá, uma superfície com gelo. Você vê que mover horizontalmente um objeto aqui não custa trabalho, né? Ou seja, se não tem atrito, para eu mover o objeto assim, não custa trabalho nenhum. O trabalho tem quando eu quero erguer ele. Se eu quiser erguer esse objeto, eu tenho que realizar trabalho. Mas se eu estou movendo ao longo dessa direção, eu não tenho trabalho nenhum. Né? A gente pode imaginar, sei lá,
eu tenho aqui então aqui está o Z, aí aqui está o chão, e eu tenho aqui uma superfície, tem um trilho aqui, então tem um carrinho aqui, né? Esse carrinho pode andar à vontade daqui para cá, e não tem atrito nenhum aqui. Então, se não tem atrito, eu não tenho que realizar nenhum trabalho para mover esse cara ao longo dessa força. Não, mas tudo bem. Então, por isso que eu disse, gente, desculpa. Eu vou falar melhor sobre isso na próxima aula, né? Mas, claro, se eu vier aqui, né? Se eu vier aqui e eu puxar esse carrinho, eu vou estar realizando trabalho sobre o carrinho. Mas o que eu estou tentando dizer aqui, desculpa que eu não fui claro, é essa noção de que realizar trabalho contra uma força. É aquela ideia lembra que a gente falou do agente externo? O agente externo que pegava e ele movia um objeto de um ponto a outro, de forma infinitamente lenta para a velocidade ser zero. Então, não teria energia cinética, né, Rafael? Ou seja, a ideia seria você vir aqui e você mover de forma infinitamente lenta esse carrinho daqui para cá. Se for infinitamente lenta, não vai gerar energia cinética e, portanto, não vai ter trabalho envolvido. Agora, se eu quiser vir daqui 1 centímetro para cima, eu só consigo fazer isso, seja lento ou não, eu só consigo fazer isso se for com realizando trabalho. Então, desculpa, a questão é essa, né? Ou seja, quando a gente fala não custa realizar trabalho, a gente está pensando de forma infinitamente lenta para não gerar energia cinética. Era que nem aquele agente externo que a gente tinha discutido na última aula. Beleza, pessoal? Mais perguntas? Se não, a gente para por aqui hoje. Valeu, brigadão e bom fim de semana para vocês. Obrigado pela aula, professor. Valeu, obrigado, Gael. Valeu, Laura, valeu, Gustavo. Oi, Gabriel, deixa eu só ver aqui. Pode pensar para um objeto que já tem velocidade, sim, não tem problema. O que importa é a mudança da velocidade, né? Ou seja, a variação na energia cinética. Então, se for infinitamente lento, não tem variação na energia cinética. Beleza? Valeu, gente. Até mais.